Pode melhorar, quer ver? Amém. Deus seja louvado. Vamos nos colocar de joelhos para falar com Deus? Oremos. Santo Deus, queremos te agradecer por esse dia em tua casa. Queremos pedir também que o Senhor possa abençoar cada pessoa que aqui se encontra. Amém. O Senhor sabe a maneira que cada um aqui chegou. O Senhor sabe o que se passa no coração e na vida de cada um aqui. Que o Senhor possa ajudá-los conforme o seu querer. Amém. Abençoa essa igreja, a cada irmão, a cada líder. Que o Senhor possa abençoar cada departamento. Amém. Abençoa também o pastor dessa igreja, que eles possam cumprir a missão, que é levar o teu evangelho para cada bairro, a essa cidade. Amém. Queremos também pedir, Senhor, que o Senhor possa abençoar desde perdoa nossas falhas, em nome de Jesus, amém. Ouve-nos, Senhor, Santo Salvador, inclina-te a ouvir e dá-nos tua paz. Bom dia, igreja, mais uma vez, né? Todos vocês são bem-vindos aqui na casa de Deus. Hoje nós estamos fazendo nosso programa igual a gente faz lá na nossa igreja. Até falei para a Regina, quem sabe ela vai gostar, vai adotar aqui também, né? Lá geralmente a gente não tem a mensagem musical agora na hora da mensagem, mas é só na mensagem de apelo, né? Então, porque a nossa ideia é que toda a igreja participe do momento de adoração, do louvor. Por isso vocês viram que nós cantamos 3 hinos, né? Então a ideia é toda a igreja participando do louvor, toda a igreja preparando o seu coração para ouvir a mensagem. Mas como ela trouxe uma mensagem especial, quero convidar ela para cantar uma canção antes da mensagem bíblica. Sofria de um mal sem solução. Falavam que ela era imunda e dela ninguém tinha compaixão. Vivia como intocável e na solidão. Mas quando ela ouviu falar do homem Galileu, dos milagres que ele fizera em nome de Deus, se apertou em meio à multidão e conseguiu tocar o manto com suas mãos. Sua fé o salvou e uma nova vida começou. Às vezes eu olho pra dentro de mim e percebo que entre eu e aquela mulher não há diferença.
pecados me tornei intocável. Impuro é o meu coração. Às vezes acho que a vida não tem mais razão. O meu desejo é estar no meio da multidão, tocar o manto do Galileu com minhas próprias mãos. O seu poder vai além da razão, pode tornar limpo e puro o meu coração. Foi capaz de doar a própria vida para me salvar. O meu desejo é estar no meio da multidão. Cante comigo. Tocar o manto do Galileu com minhas próprias mãos. O seu poder vai além da razão, pode tornar limpo e puro o meu coração. Foi capaz de doar a própria vida para me salvar. Foi capaz de doar a própria vida para me salvar. Deus foi capaz de doar a própria vida para mim salvar. Amém. Que bênção, né, que Jesus fez por nós. Hoje eu quero falar, provavelmente alguns aqui que vieram comigo já ouviu falar. O Marcelo eu sei que não ouviu ainda, mas tem outros que já ouviram que eu vou pregar hoje, então vai ser um reforço para eles, tá bom? Acho que alguns já ouviram, mas eu pedi licença para eles, que a maioria não ouviu ainda, né? Então eu vou falar hoje sobre o Espírito Santo e fazer algumas indagações. Hoje eu vou fazer perguntas para vocês, mas eu até coloquei aqui o título, né, sobre a promessa do Espírito Santo. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, né, em Lucas, no capítulo 11, os versos 11 a 13. Lucas capítulo 11, os versos 11 a 13. E depois que nós lermos esse texto, eu vou ler algumas premissas a respeito do Espírito Santo. Geralmente eu não gosto de fazer isso, né, mas é necessário, eu adotei, né, essa forma porque eu quero alcançar o seu coração com as perguntas que eu vou fazer no final. Então nós vamos aprender o que a Bíblia fala um pouco sobre o Espírito Santo. Você ouviu falando sobre isso, Martinho, lá na igreja, não? Não? Não, né? Sobre o Espírito Santo. E aí no final eu vou fazer algumas perguntas. Todos encontraram Lucas 11? Amém? Então acompanha aí comigo, os versos 11 até o 13. Se um filho pedir pão a qualquer um de vocês, que são pais, acaso você lhe dará uma pedra? Ou se o seu filho pedir um peixe, por acaso você vai lhe dar uma serpente? Ou se ele pedir um ovo, você lhe dará um escorpião? Então, se vocês que são maus sabem dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o seu Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem? Aqui nós vemos a figura de um Deus, Regina, que Ele está mais desejoso de dar o Espírito Santo a nós, do que os pais aqui estão desejosos de dar coisas boas para os filhos. E é incrível que se eu pergunto, Jesus mesmo fez a pergunta, né, falou assim, olha, se o seu filho pedir uma coisa boa, você vai dar uma coisa ruim para ele? Não, você vai dar coisa boa, né? Então, Jesus estava levando a um raciocínio, quanto mais o seu Pai Celestial está querendo dar o Espírito Santo àqueles que lhes pedirem. Com esses pensamentos, né, eu quero fazer algumas considerações a respeito do Espírito Santo. Então eu fui lá na minha Bíblia eletrônica e pesquisei, sempre quando a Bíblia fala sobre o Espírito Santo, e eu quero trazer aqui, pedir a sua atenção para esse momento, né, que não é um momento de eloquência que eu vou chamar a sua atenção, então você vai precisar, como você vai ver no final, né,
você vai precisar do próprio Espírito Santo para entender. As premissas são: o Espírito Santo foi designado pelo governo de Deus para cuidar deste mundo desde antes dele ganhar forma, como você pode conferir em Gênesis 1, verso 2. O Espírito Santo agiu por cerca de 2000 anos em favor dos antediluvianos, conforme Gênesis 6, verso 3. O Espírito Santo levou José a ser fiel como escravo, a ser fiel como mordomo na casa de Potifar, a ser fiel como prisioneiro na cadeia e a ser fiel como governador do Egito. E o próprio faraó reconheceu isso em Gênesis 41, verso 38. O Espírito Santo deu sabedoria para Bezalel e para Oliabe, quando Deus os convocou para ser um construtor, irmão Inácio, do primeiro templo que Deus mandou construir. E eles foram artífices de obras que eles nunca haviam feito antes. E o Espírito Santo deu sabedoria para eles, conforme vocês podem ver em Êxodo 31, verso 3. Quando o Espírito Santo moveu o coração dos israelitas, eles trouxeram tantas ofertas para construir o tabernáculo, que foi preciso Moisés pedir para eles parar de trazer ofertas. Conforme vocês podem conferir em Êxodo 35, 21 e Êxodo 36, verso 6. Quando o Senhor desceu sobre o monte Sinai, houve trovões, vozes, relâmpagos, ele era a luz do deserto. E quando foi inaugurado o templo, o tabernáculo, e também o templo de Salomão, a Bíblia diz que ele desceu e houve fumaça. Mas hoje em dia, as fumaças que tem nos cultos é só aquela de fumacê que o pessoal coloca, né? E as luzes que iluminam o templo é somente quando tem luz artificial, que agora já tem umas igrejas pretas, né? Inclusive adventista, que aí eles colocam, já faz a igreja toda preta. Lá em Porto Velho já tem uma assim. E aí colocam as luzes, né? E aí tem luzes e tudo quanto é coisa. Mas a luz de Deus mesmo não brilha, né? Só fumaça feita e luz feita também, né? Mas naquela época, quando o Espírito Santo descia, se agradava do louvor, então enchia o templo de forma que as pessoas nem poderiam permanecer dentro. Quando Balaão queria falar palavras de maldição sobre o povo de Israel, a Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre ele, e ele só falou palavras de quê? De bênção sobre o povo de Deus. Ele foi pago para amaldiçoar. O Espírito Santo veio sobre ele e ele falou palavras de bênçãos, conforme Números 24, versos 2 a 3. Quando o Espírito Santo se apoderou de Gideão, ele saiu à batalha e venceu os inimigos com apenas 300 homens. Juízes 6, 34. O mesmo aconteceu com Otiniel, Jefité e Sansão. A Bíblia relata que quando o Espírito veio sobre Sansão, ele grudou um leão, Guilherme, e rasgou o leão ao meio com as próprias mãos. Juízes 14, verso 6. Quando o Espírito Santo veio sobre Saul, no início do seu governo, ele profetizou. Ele também livrou o povo de Israel dos filisteus, 1 Samuel 10, 11. E depois que ele já havia, que o Espírito de Deus já havia se retirado dele, quando ele queria matar o Davi, Marcelo, a Bíblia relata que ele mandou um grupo de soldados. E aí, quando o soldado chegou lá, começou a profetizar. O Espírito Santo veio sobre eles, e eles que foram para matar, começou a profetizar. O segundo grupo, a mesma coisa. O terceiro grupo, a mesma coisa. Aí o Saul falou assim: rapaz, esse negócio está errado, eu vou lá. E quando o Saul foi, irmão Cláudio, ele chegou lá, o Espírito Santo já não estava mais sobre ele. Mas naquele momento, o Espírito Santo veio sobre ele. Além dos 3 grupos, o próprio Saul começou a profetizar. Você pode conferir em 1 Samuel 19, né, versos 23 a 24. Quando o Espírito Santo veio sobre o profeta Zacarias, filho de Joiada, ele se colocou em pé diante do povo de Deus e os acusou dos seus pecados, sendo morto por apedrejamento. Segundo Crônicas 24, versos 20 e 21. Salmo 139, verso 7 diz que nós não podemos fugir do Espírito de Deus. Em Isaías 44, verso 3, Deus diz que derramaria seu Espírito sobre a posteridade de Israel. Ezequiel 36, 27, o Senhor diz que colocaria dentro de nós o seu Espírito, e nós seríamos obedientes aos seus mandamentos e ordenanças. Em Joel 2, 28, o Senhor diz que derramaria seu Espírito sobre velhos, sobre jovens e crianças que profetizariam, teriam sonhos e também teriam visões. Quando o Espírito Santo desceu sobre Maria, ela ficou grávida sem nunca ter tido relação com o homem, conforme Mateus 1, verso 18.
João Batista disse que Jesus nos batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Mateus 3, verso 11. Jesus disse que ao subir ao céu, Ele enviaria o Espírito Santo, que nos guiaria a toda a verdade, nos convenceria dos nossos pecados e também nos convenceria da justiça e do juízo. João capítulo 15. Quando o Espírito Santo veio sobre os discípulos que oravam no templo, havia chamas de fogo sobre a cabeça deles. E somente recentemente eu entendi que na verdade não foram chamas de fogo que desceram sobre eles, mas eram chamas de fogo que quando as pessoas que estavam vendo olhavam para ele, sabe o que eles viam? Eles viam um foguinho queimando aqui na cabeça. Eu entendi isso esses dias, eu não sabia que era assim. Para mim que ele desceu língua de fogo e entrou neles, e eles ficaram cheios do Espírito Santo, mas não era assim. Era o foguinho queimando aqui mesmo sobre a cabeça dos discípulos, né, que estavam orando. E quando eles pregaram, houve arrependimento e houve conversão. Até mencionamos aqui na lição, né, que quando Pedro pregou, o povo falou assim: o que vamos fazer, irmãos? Aí Pedro falou: se arrependam, né, se convertam e sejam batizados. E naquele dia foram batizados 3.000, e na próxima pregação foi batizado cerca de 5.000 pessoas, de acordo com Atos capítulo 2. Pedro repetiu a promessa de que haveria ainda um segundo derramamento do Espírito Santo em grande medida no final dos tempos, conforme você confere lá em Atos 2,17. O Ananias e a sua esposa mentiram para o Espírito Santo, e o que aconteceu com eles? Morreram na mesma hora. Atos 5, versos 5 e 10. Estevão, cheio do Espírito Santo, ao ser apedrejado, né, ele olhou para o céu e viu o céu aberto, e viu a glória de Deus, em Atos 7. O Paulo, que era o matador de cristãos, quando ele teve um encontro com o Espírito Santo, ele se tornou o maior pregador sobre Jesus, conforme Atos 9. Paulo também, depois cheio do Espírito Santo, ele falou, e o Elimas, que era um mágico, né, que estava ali atrapalhando eles lá, ele ficou cego e parou de atrapalhar a pregação do Evangelho. No livro de Romanos, Paulo nos diz que o Espírito Santo nos livra das nossas paixões, e também das paixões da carne, né, e também nos traz liberdade em Jesus. No livro de Coríntios, Paulo nos diz que o nosso corpo é o quê? O templo do Espírito Santo, e que ele nos enche de dons. Em Gálatas, Paulo diz que o Espírito Santo, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, Guilherme, o Espírito Santo produz em nós amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Paulo nos diz que podemos nos encher do Espírito Santo, ou, ao contrário, podemos extinguir o Espírito Santo. Pedro nos diz que quem causa divisões na igreja ou vive na sensualidade não tem o Espírito Santo. Em Apocalipse 18, verso 1, diz que o mundo será iluminado pela glória do Senhor e todos terão que decidir de que lado estarão. Nós, como adventistas, cremos, né, que o último derramamento do Espírito Santo, o que os profetas antigos chamaram, né, de chuva serôdia, é nesse momento de Apocalipse 18, verso 1. Esses dias, né, o pastor, nosso presidente, pregou lá na igreja e ele mencionou uns textos de Ellen White, e depois eu fui conferir, que está no livro Eventos Finais, e Ellen White diz que era para Jesus ter voltado logo após 1844, ou então, logo após a Conferência Geral de 1901. E sabe por que não voltou? Ela diz porque as pessoas se esmoreceram de pedir o Espírito Santo. Se ela disse tão somente o povo tivesse continuado a buscar o reavivamento, Jesus teria voltado logo após 1844, ou Jesus teria voltado logo após 1901, porque havia ali, o mundo estava propício, né, para o cumprimento da promessa. E a grande pergunta que eu faço para vocês é: já estamos em 2024, e por que ainda nós não recebemos a promessa do Espírito Santo? Você já parou para perguntar? Tem até uma música, né? Até esqueci de pedir para o sonoplasta colocar lá, nem sei se vai dar tempo da gente cantar, mas provavelmente todo mundo já cantou essa música e já ouviu, que é a música do Fernando Iglesias, né? Que foi feita pelo, não sei o que, Salles, lá, Daniel Salles, que é Porque Ainda Não Há Fogo Queimando no Altar. Já lembram? Porque... Você acha aí para nós essa música? Acho que é do Fernando Iglesias,
foi escrita pelo Daniel Salles. Depois eu quero convidar vocês a cantar comigo. Você consegue uma que tem letra e a gente vai colocar aqui. Então por que ainda nós não recebemos o cumprimento da promessa? Se Deus está mais desejoso de dar o Espírito Santo para nós do que os pais de dar comida para os filhos. Por quê? Por que nós ainda não recebemos? Volta aí comigo em Lucas, no capítulo 11, os versos 11 a 13. Vou ler com vocês a partir do verso 9 agora. Diz assim, ó, eu vos digo, pedi e dar-se-vos-á, busquem e encontrareis, batam e a porta será aberta, porque todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate se abrirá. Se um filho pedir um pão a qualquer um de vocês, que é pai, por acaso você dará uma pedra? E se o filho pedir peixe, você vai dar uma serpente? Ou se um filho pedir um ovo, por acaso vai dar um escorpião? Ora, se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o seu Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Você conseguiu achar aí a música? Conseguiu? Coloca aí pra gente. Eu quero convidar você a pensar nessas perguntas. Por que ainda nós não recebemos? Pode colocar aí para a igreja acompanhar com a gente. Quero que você cante e olhe para Jesus. Olhe para Ele lá no trono, desejoso de dar a bênção do Espírito Santo para a gente. Para nós que vivemos 2000 anos depois que Ele esteve aqui. Quando o vento do Espírito soprar, uma chama viva vai aparecer. Nossos filhos e filhas Vão fazer o quê? irão profetizar. Os nossos velhos sonharão e a igreja mudará quando a comunhão for a arma principal e a rotina desses nossos dias sair do seu normal. Descerá sobre nós o fogo do Espírito, viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Por que será Se pergunte aí. que ainda não aconteceu? Por que razão não temos fogo a queimar? Pecados escondidos, uma fé adormecida, mandamentos que insistimos em quebrar. Por que razão? Por que será? Temos tudo nas mãos, Nós não temos o quê? mas não há fogo no altar. Mas quando o vento do Espírito soprar, uma chama viva vai aparecer. Nossos filhos e filhas irão profetizar. Nossos velhos sonharão e a igreja mudará quando a comunhão for a arma principal e a rotina desses nossos dias sair do
do seu normal descerá sobre nós. Por quê, irmãos? O fogo do Espírito, viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Amém? Essa é uma promessa para as crianças também, tá, crianças? Então eu quero que vocês prestem atenção agora. Será que a culpa porque não veio o Espírito Santo está em Deus? Está em Deus ou não, irmãos? Está em quem então? Será que a culpa está na humanidade? Então eu separei alguns versos para refletir com vocês aqui, do que eu cheguei a uma certa conclusão do porquê nós não estamos muito querendo o Espírito Santo, Marcelo. Lembra comigo que em Isaías capítulo 30, verso 21, fala assim: quando vocês se desviarem do caminho, né, para a direita ou para a esquerda, o que vai acontecer? Vocês ouvirão uma voz atrás de vocês, dizendo: este é o caminho, andem nele. Jesus, né, em João 14, 26, ele disse assim: ó, o Espírito Santo vai fazer vocês se lembrarem de tudo que eu vos tenho dito. A Bíblia é clara em afirmar que o Espírito Santo nos convence de quê? Do pecado, da justiça e do juízo. E ela também o Espírito Santo nos guia a toda a verdade. O Espírito Santo nos torna alegres, amorosos, bondosos, pacientes, amáveis. O Espírito Santo nos leva a ser fiéis, mansos e com domínio próprio. Todos os problemas do casamento podem ser resolvidos com uma promessa se cumprindo, Regina, que é do derramamento do Espírito Santo. O relacionamento entre pais e filhos se resolve se houver o Espírito Santo. Não há briga na igreja se houver o derramamento do Espírito Santo. Não há briga entre patrão e empregado se o empregado ou o patrão for cheio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo traz mansidão, traz domínio próprio, ajuda-nos a ser alegres, amáveis, longânimos e bondosos. Logo, então, nós poderíamos questionar que no fundo, nós é que estamos com aquela máxima, que hoje foi falado aqui na escola sabatina, né, que há muito ditado popular. E qual é o ditado popular que eu quero mencionar aqui? É que cada um cuida da sua vida, né? Você não tem nada a ver com a minha vida, mas Deus deixou o Espírito Santo, Ju, para cuidar da nossa vida. Jesus fala que ele ia ficar falando para a gente: olha, você está indo para o lado errado, vem para o caminho certo. O Espírito Santo ia falar assim: olha, o que você está fazendo é pecado, arrependa do seu pecado. Aí eu cheguei a uma certa conclusão, Martinha, que na verdade a gente não está muito querendo, a gente está falando assim, a gente não quer ninguém cuidando da nossa vida. Aí a gente não quer buscar o Espírito Santo, porque ele vai ficar cuidando da nossa vida. A gente fala para ele: ó, cuida da sua vida aí, deixa eu cuidar da minha própria vida, que está muito tranquilo aqui. Imagina aqui comigo, algumas situações. O Espírito Santo está com você, e aí você deseja escrever uma mensagem deselegante, deseducada, ou uma mensagem impura no seu celular para mandar para outra pessoa, e aí o Espírito Santo fala assim: ó, olha, você não deve fazer isso, você vai maltratar a pessoa, ou você está traindo seu cônjuge, mandando uma mensagem aí para uma pessoa que não é o seu cônjuge. Imagine que você está querendo brigar com seu cônjuge, aí o Espírito Santo lembra você assim, ó, texto bíblico, ele não ia lembrar a gente da Bíblia, não é isso que a gente leu aqui, que ele lembraria de tudo que vos tenho dito? Aí você vai querer brigar com seu cônjuge, aí você está lá na discussão com a Carol lá, Marcela, o Espírito Santo fala assim, ó: maridos, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela. Aí as mulheres estão querendo brigar com o marido, né? O Espírito Santo vai nela e fala assim, ó: esposas, respeite o seu marido e seja submisso a ele. Quando você quer trapacear nos negócios, para ganhar uma boa grana, o Espírito Santo lembra você, ó: seja honesto. Aí, Cláudio, você vai lá comprar uma roupa na loja, o Espírito Santo fala assim: olha, essa roupa aí está chamando mais atenção para você do que a atenção das pessoas para Deus, para o seu Senhor. Aí quando você vai no mercado fazer a sua compra, aí o Espírito Santo, né, você está lá fazendo sua compra tranquilão, aí o Espírito Santo vem e fala no seu ouvido assim: olha, filho, esse alimento aí vai atrapalhar a sua saúde e consequentemente vai atrapalhar a nossa comunicação entre eu e você, aí você não vai ouvir mais a minha voz. Aí quando você vai comer um churrasquinho lá na casa dos amigos, né,
Aí o Espírito Santo lembra você de Levítico 3,17, que fala assim, ó: este é um estatuto perpétuo para as suas gerações, onde quer que vocês vivam, não comam gordura alguma e nem sangue algum. Talvez quando você vai falar das suas próprias palavras, né, nas horas sagradas do sábado, que esse aqui é para mim mesmo, né, esse aqui serve para mim, que diz assim, olha, aí o Espírito Santo vai lembrar a gente, ó, se você não falar as suas próprias palavras, nem cuidar dos seus próprios interesses no meu santo dia, eu, o Senhor, vou te sustentar. Talvez pode ser quando você vai falar um palavrão, o Espírito Santo te lembre do que Jesus falou em Mateus 16, 36 e 37. De toda palavra frívola você dará conta no dia do juízo. Pode ser que você pense em desobedecer aos seus pais, as crianças que estão aqui, né? Aí o Espírito Santo vem e fala para você assim, ó, olha o que o Espírito Santo fala, ó: filho, honra os seus pais, para que você viva muito na terra. Então o Espírito Santo está sempre falando. Pode acontecer que quando você vai usar o que sobra depois que você devolve a parte do Senhor, aí fala assim, agora eu sou dono aqui dos meus 80%, 90% que sobrou, eu posso fazer o que quiser. Aí o Espírito Santo fala, reparte o que você tem com 7 até com 8, pois você não sabe o dia de amanhã. Pode ser que quando você não quer ir à presença do Senhor, né? Não, hoje eu não vou na igreja não, estou com sono, estou cansado, estou doente, estou amarrado, estou não sei o que, estou desanimado. Aí o Espírito Santo te lembra, filho, não deixe de congregar como é costume de alguns, porque o dia de Deus se aproxima. Hebreus 10, 25. Pode acontecer quando você vai compartilhar a notícia mirabolante, né? Na época de eleição sempre aparece, né? Ah, o Lula vai fechar as igrejas, o Bolsonaro vai fechar as igrejas, ah, não sei o quê, ah, vai acontecer isso, vai o decreto dominical, aí aquelas coisas mirabolantes. Aí o Espírito Santo fala assim, olha, o pai da mentira é o quê? É o diabo, né? E os mentirosos não entram onde? A Bíblia é clara em dizer, né? Acho que eu já preguei aqui um dia sobre a mentira, se eu não estou enganado. Então o Espírito Santo, se você compartilha a mensagem falsa no WhatsApp, é mentira ou não é? E aí você, em vez de estar trabalhando para Jesus, você está trabalhando para quem? De graça ainda, Martinha. Imagina, está trabalhando para o diabo, o inimigo das nossas almas. E o Espírito Santo fala, olha, o pai da mentira é o diabo, não trabalha para ele de graça não, pelo amor de Deus. Jesus comprou você, e os mentirosos não entrarão no reino dos céus. Então o que nós entendemos pela Bíblia, é que o Espírito Santo produz em nós renovação da mente. Ele muda os nossos gostos, nosso apetite, muda também as nossas diversões, as nossas palavras. Talvez seja por isso que nós estamos tão resistentes em buscar a promessa do Espírito Santo. É porque nós não queremos mudar, nós não queremos deixar que o Espírito Santo mude a maneira de nós falarmos, porque muitas vezes, né, as pessoas são, como que fala quando a pessoa fere os outros, né, ferindo, sei lá, sei que tem uma palavra que usa para isso, mas vou traduzir aqui, que a pessoa fere as pessoas com as suas palavras, fala assim, não, mas eu estou falando isso aqui porque isso é o certo. Esses dias mesmo nós tivemos eu estava defendendo, né, uma pessoa da nossa igreja que é um líder, e aí eu estava defendendo, uma pessoa nova chegou na nossa igreja, e falou, mas fulano faz isso com as pessoas, e de fato ele faz mesmo, fala as palavras. Aí eu falei assim, tudo bem, mas vamos olhar o lado bom, né? Mas aí eu estava pensando, por que a pessoa não pede para o Espírito Santo para poder ser um pouco mais manso nas palavras, né? Eu quero fazer aqui honra, né, a Martinha, porque ela é uma pessoa que eu admiro. Agora, esse ano ela foi eleita, né, para ser anciã com a gente, lá na Igreja Central de Paraná, e ela é uma pessoa sábia. Ela não é, Martinha, que eu vou pedir conselho para você às vezes. Esses dias tinha uma situação na igreja, eu falei assim, Martinha, o que você acha? Eu falo essa situação ou você mesmo fala? Você poderia falar? Ela falou assim, não, pode deixar que eu falo. Então é uma pessoa ponderada nas palavras, não fica pegando e falando aquelas coisas ríspidas, porque o Espírito Santo nos dá mansidão nas palavras e dá sabedoria. Então, irmãos, ele produz renovação na nossa mente, né? O Espírito Santo, disse Ellen White, procura habitar em cada alma, caso ele seja bem-vindo como hóspede. Ele não é para frente não, entendeu? Ele não chega metendo o pé na porta e entrando não. Ela diz, olha, caso ele seja bem-vindo como hóspede honrado, os que o receberem se tornarão completos em Cristo. A boa obra começada será terminada. Os pensamentos santos, as celestiais afeições
e os atos semelhantes aos atos de Cristo tomarão o lugar dos pensamentos impuros, dos sentimentos perversos e dos atos obstinados. Conselho sobre Saúde, página 561. Ela diz mais: podemos ter tido uma medida do Espírito Santo de Deus, mas tanto pela oração como pela fé, devemos buscar continuamente mais do Espírito. Nunca dá resultado cessarmos os esforços. Se nós não progredirmos, se não colocarmos na atitude em que tanto possamos receber a chuva temporânea e a chuva serôdia, olha aqui, irmãos, presta atenção nessa palavra, ela diz assim, ó: perderemos a nossa alma e a responsabilidade jazerá à nossa porta. Eu fiquei abalado com esse texto. Nós perderemos a nossa alma se não buscarmos o batismo do Espírito Santo. Testemunhos para ministros e obreiros evangélicos, página 508. Mas por que ela diz, por que não nos prostramos diante do trono da graça, como representantes da igreja, e com o coração submisso e espírito contrito, suplicamos fervorosamente que o Espírito Santo seja derramado do alto sobre nós? Testemunhos para ministros, página 64. Ela diz, cumpre-nos, porém, mediante confissão, humilhação, arrependimento e fervorosa oração, corresponder às condições de Deus, estipulados por Deus em sua promessa para nos conceder a sua bênção. Só podemos esperar um reavivamento em resposta à oração. E aí eu olho para mim, olho para a estatística do meu grupo, que é os grupos dos anciãos. Sabe quantos minutos o grupo dos líderes da igreja ora? Dos anciãos da igreja? Quem chuta aí? Quantos por cento, irmão Nené? O irmão Nené foi no encontro de ancião lá. Quantos minutos por dia? Não, mas quantos minutos que a maioria ora por dia? Você lembra a estatística? De 5 a 15, esse é dos líderes, da liderança, né? 5 a 15 minutos por dia. E os membros, a maioria, ora no máximo 5 minutos por dia. Aí eu fico olhando para mim e fico pensando, assim, você é um miserável desgraçado mesmo. Por que você não quer orar, não quer buscar o Espírito Santo? Não é para pensarmos isso. Jesus, que era o Filho de Deus, irmão Cláudio, ele passava a noite inteira orando, para poder vencer a batalha no outro dia. Existem muitas histórias de oração, né? A Lívia estava mencionando que ela leu a historinha do Martim, de quem, filha? É do Lutero, ele falou que o dia que ele não tinha muito problema, ele orava quantas horas? Quando ele não tinha trabalho, ele orava 2 horas por dia. Quando ele tinha trabalho, ele orava 4. Isso, então quando ele estava muito ocupado, aí ele orava 4. Quando ele não estava muito ocupado, ele orava 2. Irmãos, é chegado o tempo, Ellen White diz, só podemos esperar um reavivamento em resposta à oração. Enquanto o povo se acha tão destituído do Espírito Santo de Deus, não pode, aí que eu falei no início, ó, sabe por que as pessoas não gostam da pregação? É por isso, não é porque o pregador é ruim, que nem eu não, entendeu? É porque nós que estamos sentados no banco não temos Espírito Santo. Ela diz, olha, enquanto o povo acha tão destituído do Espírito Santo de Deus, não pode apreciar a pregação da palavra, mas quando o poder do Espírito toca o coração, então os sermões não ficarão sem efeito. Reavivamento verdadeiro, página 7. E aí eu pergunto, o que você vai fazer a respeito da promessa de Lucas capítulo 11, os versos 9 a 11? O que você vai fazer quando você sair daqui da igreja? Você vai continuar ignorando a promessa do Senhor? Eu quero convidar a Lívia aqui para cantar uma canção hoje. A culpa não está no Senhor. O Senhor fez a promessa, e a Bíblia mostra que Ele está muito mais desejoso de dar o batismo no Espírito Santo, de dar em grande medida o Espírito Santo para a sua igreja hoje, do que os pais estão desejosos de dar coisas boas para os seus filhos. Então por que nós ainda não recebemos? Por que nós não somos cheios do Espírito Santo? Por que nós não somos bondosos com nossos cônjuges, com nossos filhos, com nossos vizinhos? Por que nós não somos corteses com os membros da nossa igreja? Por que nós falamos para ferir as pessoas? Por quê? Por que nós não temos poder nas nossas palavras? Por que nós não doamos a nossa vida para servir o nosso semelhante? Por que nós separamos? Por que nós dividimos as igrejas? Por que nós dividimos os casais?
Por quê? Por que nós ainda não recebemos o batismo do Espírito Santo? Eu quero convidar você a orar enquanto a Lívia estiver cantando agora. E a falar com Deus, o que é que você vai fazer para mudar a situação em que você está vivendo? Para mudar a condição que nós como igreja estamos vivendo. A promessa foi feita pelo Senhor. Ele disse que derramará o seu Espírito. Desafio para quando você chegar na sua casa hoje. Leia Joel capítulo 1 e capítulo 2. E então você vai entender que quando Deus disse, então depois acontecerá que eu derramarei o Espírito sobre toda a carne. Então antes do verso 28 do capítulo 2, existem as condições estipuladas por Deus para o derramamento. E eu quero desafiar você a dizer para o Senhor, Senhor, eu quero pagar o preço de ser cheio do Espírito Santo. Minha esposa está com um livro ali, eu quero mostrar, eu quero recomendar para vocês. Esse livro aqui, ó, comprem, irmãos, dê para os seus filhos. Esse livro aqui, a minha filha, a gente tinha lá em casa, você comprou, amor, esse livro? Então, eu gostava, quando era criança, ela é igual eu, ela já leu esse livro acho que 2, 3 vezes. Mas quando, esses dias no Provar e Verde, passou a história do pastor Pavel Goia, que ele era um cristão na Romênia, e desde adolescente, né, mostra que ele decidiu buscar a Deus em oração. Vocês vão ser impressionados, impactados com a história desse livro. Então, fica aqui a recomendação, comprem para os seus filhos, né, que tem 6, 7 anos, estão aprendendo a ler, comprem, e vocês também leiam. Deus vai usar a história desse homem, né, para impactar a sua vida, a maneira como Deus usou, Deus foi com ele, né, no comunismo lá da Romênia. Senhor, tu sabes bem, sondas o meu coração e me conheces. Eu sei que nada sou sem a tua proteção na minha vida. Lava minha alma, cura-me, restaura com águas vivas do teu altar. Sou fraco, tão pequeno, mas aos teus pés me rendo. Cria em mim um novo coração. Espírito Santo, estou aqui. Entrego minha vida só pra te servir. Sem a tua presença não posso viver. Renuncio meu eu, já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Fale com o Senhor aí, converse com Ele. Lava minha alma, cura-me, restaura com águas vivas do teu altar. Sou fraco, tão pequeno,
Santo. Espírito Santo, estou aqui, entrego minha vida só pra te servir. Sem a tua presença não posso viver. Renuncio meu eu, já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Eu sei que provações vou enfrentar e pelo deserto terei que passar. Abra os meus ouvidos, pois quero te escutar. Cumpre em mim, Senhor, o teu querer. Espírito Santo, estou aqui, entrego minha vida só pra te servir. Sem a tua presença não posso viver. Renuncio meu eu, já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Renuncio meu eu, já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Amém. Quantos gostariam de se comprometer com o Espírito Santo, de buscar mais a presença dEle? Permaneça com sua mão levantada, vamos orar. Senhor nosso Deus, nós erguemos, Senhor, as nossas mãos aos céus, para nos comprometer contigo, Senhor. Nós somos tão fracos, tão ocupados com as coisas deste mundo, mas entendemos por Tua palavra o quão desejoso o Senhor está de nos conceder o Espírito Santo. Querido Espírito Santo, nos convença dessa nossa necessidade, por favor, e nos ajude a passar mais tempo contigo. Guia, Senhor, a nossa vida, guia os nossos passos, nos ajude a nos manter conectados com a eternidade e fortalece a minha fé e dos meus irmãos, para que nada nos separe do Senhor. E prepara o nosso coração, a nossa mente, para recebermos a chuva serôdia, a qual nós clamamos em nome de Jesus e te agradecemos. Amém, Senhor. Que Deus abençoe você, dê um abraço a quem está do seu lado, deseja para ele um bom sábado e diga para ele assim, ó, seja cheio do Espírito Santo. Fala aí para o seu irmão, declara uma bênção sobre ele. Fala para ele, seja cheio do Espírito Santo, tá bom? E que Deus abençoe esta igreja. A próxima vez que nós formos convidados, tá? Vai ser o Marcelo que vai pregar. Um excelente pregador. Nosso diretor dos bravadores. Gostaria de agradecer o Marcos, né? Sempre ele tem atendido o nosso convite para estar aqui trazendo a mensagem. E agradecer também aos irmãos, não sei o nome de todos, mas muito obrigada, eu fui a anciã que eu convidei. Né? Deus seja louvado através da vida de vocês, das músicas, de tudo apresentado aqui. Né? E a porta aqui está aberta, quando vocês querem voltar, sinta-se à vontade, estamos aqui de braço aberto para receber. Muito obrigada. Eu te agradeço, Senhor, pelo carinho, pelo amor, pelo cuidado que tens por mim. Toma minha vida em tuas mãos.